Oi, vamos aqui para mais um exercício. O que é que nós temos? Aqui é um prédio, meio obscuro, mas é um prédio. Esse não está no original do exercício. Isso eu coloquei aqui. Aí aparecendo aqui um triângulo com as medidas de ângulos, dois triângulos, um ABC, o outro ACD, ângulo reto aqui. Opa, vamos ver o que temos. É um teste. Aqui aquela tabela, que já vem aí muitos exercícios. A tabela elementar, né? 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente desses ângulos. Essa tabela não vem no exercício do vestibular, que é da UNB, né? Universidade de Brasília. Mas a gente precisa guardar isso aqui. Às vezes o exercício, o que acontece? Ele vem lá com use seno, cosseno disso que vai dar aquilo, a raiz cúbica disso, raiz quadrada aproximadamente, o π, essa coisa toda aí. Mas, dependendo dos ângulos, se for esses aqui, é possível que não apareça essas informações e você tem que guardar isso aqui. Aqui dá para você guardar, né? 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. E lembrar que ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Era dois ângulos que a soma dá 90 graus. 30 mais 60, 90. 45 mais 45, 90. E o seno e cosseno são iguais destes ângulos complementares. 30, seno de 30 é meio. É o mesmo do que o cosseno de 60. A mesma coisa é aqui, ó. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É o mesmo que o seno de 60. Eles são complementares. Olha aqui, ó, 45 mais 45, olha lá, são iguais. E tangente é seno sobre cosseno. Vamos ler o exercício? A gente volta mais aí. Vamos lá. Então aqui, olha só, um observador situado no ponto A. Ponto A, está aqui o ponto A. Distante 30 metros do ponto B. Distante 30 metros do ponto B. Ponto A, ponto B. Opa! Então vamos colocar aqui essa informação, que essa medida aqui vale 30 metros. Certo? Vamos lá. Continua a Era fazendo as anotações, lendo e fazendo anotações. Vê um edifício, então esse cara A vê o observador, vê o edifício sobre um ângulo de 30 graus. Olha aqui, ó, o A, vendo lá o topo do edifício, sobre um ângulo de 30 graus com plano, tá? Graus com plano, conforme a figura. Baseado nos dados da figura, determine a altura do edifício em metros. Opa! A gente quer determinar a altura do edifício. Vamos chamar o edifício, essa altura, de H. Ficou muito feio esse H e era. Dá uma melhoradinha aí. Vamos chamar de H. Podia ser qualquer outra letra, né? Isso não é importante. Vamos chamar de H. Ok? Nossa cadeirinha. Vamos continuar lendo o exercício para ver o que tem. Determinar a altura em metros e divida por raiz de 2. Ou seja, o resultado dessa altura, o que pede no exercício, então, é que a gente determine a altura, H, é a primeira pergunta, e pegar o resultado disso e dividir por 2. Aí sim vem a 2, não, raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Aí vem a nossa resposta. É aqui que está a resposta, não a altura só. Ok. Dados o segmento AB, já está aqui anotado, 30 metros. A medida do ângulo CAD, 30 metros, já está aqui, já fizemos isso. A medida de CAB, portanto, esse triângulo ABC, 75 metros. Mas era 75 metros graus, não tem aqui, exatamente, mas a gente vai trabalhar nisso. E medida de A, B, C,
né? ABC, 60 graus, está aqui. E DCA. DCA é 90 graus. Então, ali está o ângulo reto. Aqui é o ângulo reto, cateto, cateto, já que é ângulo reto, triângulo, retângulo. Perfeito? Então, vamos determinar para responder o nosso exercício. O que eu vou aplicar? Pitágoras, vou aplicar lei dos senos, do cosseno. Vamos ver. Olha, a gente precisa determinar, né? A gente precisa calcular a altura. A altura está aqui. Tem um ângulo de 90 graus, aqui é triângulo retângulo. Tenho esse ângulo, mas só esse ângulo aqui não me dá resultado de H. Por quê? Porque eu não tenho essa medida e não tenho essa medida. Ou seja, não tenho esse cateto adjacente ao ângulo e também não né, o cateto adjacente é adjacente ao ângulo. E não tenho a hipotenusa. Então, por enquanto, vai ficar ali. Tá certo? Mas aí tem algumas coisas que a gente já tem. Então, olha só o que nós já temos, né? E nós temos que usar. Esse triângulo da base, aí, esse triângulo, né, que está aqui, a gente tem algo para fazer. Então, olha, lei do seno, vamos pensar no triângulo ABC, ok? Vamos pensar neste triângulo ABC para saber o que é que nós temos e o que precisamos determinar. Se eu determinar esse lado do triângulo ABC, que também é cateto AC do triângulo ACD, eu resolvo o problema. Então, aqui nós vamos chamar de x e nós precisamos calcular este x. Precisamos disso, ok? Para fazer isso, aí a gente vai trabalhar com o triângulo ABC. Aqui eu tenho um ângulo de 60 e quero o lado oposto. Opa! Então, eu já posso pensar o seguinte, em lei do seno, ó, ângulo, lado oposto, aqui eu tenho um lado, vou trabalhar com ele. Então, eu tenho x sobre quem? X sobre o seno do ângulo, que é cateto oposto ao ângulo. Quer dizer, lado oposto ao ângulo, eu tenho o lado sobre o seno do ângulo. O seno de quem? O seno de 60. Perfeito? Isso eu tenho. Ok. Agora, eu preciso da igualdade. Lembra? Para trabalhar com lei dos senos, eu preciso de uma igualdade. Igualar aqui lado, ângulo oposto, lado, ângulo oposto. E qual é o ângulo? Qual é o lado? Era esse lado? Não. Apesar de eu conhecer o ângulo aqui de 75, eu não tenho ele aqui e não foi dado nenhuma informação, eu não posso usar. Eu vou usar para outra coisa, né? Mas eu quero esse lado, então não me interessa. Agora, eu tenho esse lado aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho o lado que vale 30, né? E eu quero saber agora o ângulo oposto a esse lado, que é esse cara aqui, ó. O ângulo oposto é isso aqui. Mas, como é que você vai determinar isso? Olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Então, 60 mais 75 vai dar o quê? 135. Para 180, faltam quanto? 45. Então, esse ângulo aqui é de 45. ABC, ou seja, o ângulo ACB. Esse ângulo é de 45. Lado oposto eu tenho, então aqui nós vamos ter que trabalhar com seno de 45. Mas não poderia trabalhar com lei dos cossenos? Não, a lei do cosseno eu preciso ter, olha. Como eu quero esse lado, eu precisava ter este lado. Este aqui seria o lado, tudo bem, mas eu não tenho este cara e não tenho este cara. Eu preciso dos dois lados que formam o ângulo e do lado oposto. Preciso desses 4 elementos conhecer 3. E eu não tenho isso, não dá para usar. É a lei dos senos. E aqui é uma igualdade entre duas razões. Isso aqui é uma proporção. Perfeito? Então, vamos. Eu tenho aqui x sobre o seno de 60 graus. Mas eu já sabendo que é x sobre seno de 60, que tá aqui, já poderia colocar o valor aqui? Sim, e o meu dever é explicar para você. Então, seno de 60 graus, quem é? Esse cara aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Ó, a divisória da fração. Isso vai ser igual 30, que já está ali,
ok? 30 sobre seno de 45. Olha lá, seno de 45 graus está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Ok? Perfeito? Então, é a lei dos senos. E aí era aquele que eu já faço, ó, simplificar. Aqui é uma fração, eu posso simplificar aqui na horizontal. Ó, esse 2 por 2 dá 1, esse 2 por 2 dá 1. Não tem mais nada a simplificar, não dá para simplificar, a gente vai continuar trabalhando agora. Agora eu tenho o quê? X vezes raiz de 2 e raiz de 3 vezes 30. Aqui é raiz quadrada. Olha só, isso aqui vai ficar x vai ser igual 30 vezes raiz de 3, esse produto, ó, 30 vezes raiz de 3, este produto, 30 raiz de 3, e aqui embaixo raiz de 2, raiz quadrada de 2. Mas não tinha que multiplicar? Não. X está aqui, esse cara aqui multiplica e divide por raiz de 2. É isso que vai fazer. Mas o que é que eu faço agora? Apareceu esse negócio aí. Não. Aqui nós vamos ter que fazer o quê? Racionalizar. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo, ou seja, por uma fração igualzinha aqui esse carinha do denominador. Ok? É o mais comum. Esta é a operação mais comum de racionalização. Aí a gente tem x é igual, ok? 30 vezes, 30 raiz de 3. Então, 30 vezes 1, aqui vai dar 30. Raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz quadrada e raiz quadrada, vai dar raiz quadrada de quem? De 6, que é 3 vezes 2. E embaixo vai dar 2 aqui, ó. Vai dar 2, certo? Porque 2 vezes 2 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Perfeito? Está aqui. E, finalmente, vou pôr aqui na frente o resultado, esse valor de x, que só nos interessa para calcular aqui depois o h, vai ser, ó, simplifica por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 15. Perfeito? Então, esse valor de x vai ser 15 raiz de 6 sobre... Não, 15 raiz de 6, acabou. Certo? 15 raiz de 6. Esse é o nosso valor de x. Portanto, até vou mudar uma coisinha aqui. Vamos colocar um vermelho mesmo. Eu vou só colocar aqui, ó, o valor de x, então, é 15 raiz de 6. Eu já tenho esse valor agora. Está aqui. Então, o x só foi calculado porque a gente agora vai usar este triângulo, agora eu posso, para calcular o h. Que a gente vai determinar o h para depois dividir h por 2. Está aqui. Perfeito? Deixa eu, então, colocar aqui um traço, né, uma separação para ficar legal, senão fica muita coisa ali. E aqui a gente vai determinar, então, o valor de h, depois a divisão. Então, o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai determinar o h. Para determinar o h, vamos usar, então, o triângulo ACD, que é o quê? Um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, a gente usa seno, cosseno, tangente, aquelas razões trigonométricas. Tá ok? Aqui é 90 graus, portanto, aqui é cateto, porque os catetos formam um ângulo de 90 graus. E o oposto é a hipotenusa. Eu não quero a hipotenusa, eu quero a altura. Então, eu tenho o cateto adjacente e tenho o oposto, Pitágoras, ou melhor, tangente. Então, eu vou ter que usar a tangente de quem? Deste ângulo, cateto oposto ao ângulo, que é 30, ok? Que vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, que é a altura, que é o nosso h, sobre o cateto adjacente, que é o x que nós determinamos, que é 15 raiz de 6. Certo? Aí você tem que 30 graus, a tangente, olha a tangente de 30 graus aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, ok? Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual a h sobre 15 raiz de 6. Já é, então, para racionalizar? Não, não é para racionalizar ainda, por quê?
Numa igualdade, você simplifica, ó. Simplifica esse negócio aqui, ó. Tá? Aqui não tem mais produto, não tem divisão, não tem, aqui, quer dizer, não tem soma e subtração, aqui simplifica. Por 3 é 1 e aqui por 3 é 5. Eu sempre vou fazer isso para você, né, simplificar a sua vida. É qualidade de vida também. Então, este resultado, por enquanto, olha como fica o H. Vou colocar aqui que eu tenho mais coisa para fazer. Vai ficar H vezes 1 é H, ok? Certo? E raiz de 3, que eu vou multiplicar, aqui vai dar 5, né? 5, porque vai ficar 1 vezes 5 é 5, e raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz de 18. Certo? Este seria o H. Só está pedindo para a gente determinar a altura, mas a resposta é ele dividido por raiz de 2. E aí o que acontece? O que eu posso fazer disso aqui ainda? Supondo que a resposta fosse a altura, tivesse a resposta aqui, que não é o caso. Supondo se isso acontecesse, ela não estaria com esse 18 aqui. Sabe por quê? Porque aquele H ainda posso fazer alguma coisa. Eu vou fazer para te ensinar, né? Para você saber. Mas, na verdade, não precisaria, já ia direto agora para dividir por raiz de 2. Então, fica assim, ó. Você concorda que aqui dentro, 18 é 9 vezes 2? 18 é 9 vezes 2. E aí, olha a mágica que acontece para o nosso H. 9 tira da raiz é 3, quadrada, né? Raiz quadrada de 9 é 3 vezes 5, 15. Ok? E esse 2 aqui que não extrai raiz, continua na raiz. Está aqui a altura solicitada no exercício. Se fosse a resposta, ela fatalmente estaria nesta situação, ou te daria, olha, use raiz quadrada de 2 aproximadamente, certo? Não é o caso, claro que isso aqui é metros, tal. Mas não está pedindo isso, está pedindo no final para a gente fazer o quê? Dividir por raiz de 2. Eu poderia pegar aqui e daria a mesma coisa. Dá trabalho ali, mas dá a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar o 15 raiz quadrada de 2, certo? E vou dividir por raiz de 2, que é o que está sendo solicitado para fazer. É isso que está sendo solicitado para ser trabalhado. Perfeito? E olha o que acontece. Simplifica. Raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. E esse carinha aí fica sendo resultado de 15. Como é em metros, aqui também ficou o resultado em metros. Está aqui o que está sendo solicitado no exercício como resposta. Mas aqui seria a altura. Perfeito? E com isto, a nossa resposta é a letra D. Certo? Ou melhor, E, 15 metros. Perfeito? Bom? Legal? Não? Bom exercício, vai. Dá para passar aí nas melhores universidades. Então, abraço.